A história do caftan, do Império Otomano ao mundo ocidental. Uma sala cheia de caftans, os mais variados tipos, modelos e padronagens. Estava no Palácio de Topkapi, em Istambul, quando me deparei com a mais vasta coleção de caftans que eu já havia visto na minha vida. O palácio fica na parte histórica de Istambul, um conjunto de sítios arqueológicos e museológicos que fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1985. A coleção exposta no palácio conta com uma centena de peças, entre as quais algumas que pertenceram aos sultões otomanos, suas concubinas e filhos, feitos de materiais prestigiados, principalmente brocado de seda ou lã. Como professora de moda que ama uma boa história, não me contentei com as poucas informações que o audioguia do museu me dava. Mergulhei no vasto mundo daquela vestimenta exótica e é o que conto aqui. Como tudo começou. Estudiosos contam que o caftan se originou provavelmente na Pérsia e acabou se espalhando e popularizando em todo o mundo árabe. Vale lembrar que o caftan é um manto de corte estreito, longo e com mangas, um decote profundo ou totalmente aberto até o chão, às vezes abotoado ou amarrado com uma faixa. Podem ser feitos de muitos tecidos, mas a maioria deles é de seda, lã ou algodão. Os sultões otomanos dos séculos XIV ao XVIII usavam caftans ricamente decorados, que também eram dados como recompensa a importantes generais. Além disso, os caftans menos ornamentados eram usados por homens e mulheres, em especial acadêmicos e funcionários de alto escalão, que faziam parte da elite urbana. Como conta o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, que tem muitos caftans em sua coleção, essa peça tem a seguinte origem. O tipo de vestimenta referido como kaftan era conhecido na Pérsia e no Império Otomano antes de chegar ao Marrocos, provavelmente no século XVI. Kaftan feitos de materiais elegantes como brocado de seda ou veludo eram reservados para ocasiões especiais. Sabe-se que os kaftans eram usados por homens e mulheres em variações em todo o planalto iraniano através do norte da África e na África Ocidental. E como conta Daniel Daly-Hills no livro The History of Road Costume and Fashion, na Arábia, nos primórdios do Império Islâmico, a vestimenta masculina mais comum era a túnica longa e folgada, o kaftan. Em sua forma mais simples, a túnica árabe foi provavelmente cortada em T, da mesma maneira que a túnica romana e o calisíris egípcio. Os kaftans eram frequentemente usados cingidos por uma faixa larga, às vezes longo o suficiente para envolver a cintura várias vezes. Na Europa e na América do Norte, os kaftans raramente eram usados, a não ser por viajantes excêntricos, que os traziam de expedições exóticas como parte da moda do orientalismo e de estilo turco adotados na intimidade em ambientes internos durante o século XIX. Então, os kaftans ganharam o mundo ocidental. Na década de 1950 e início dos anos 1960, os kaftans começaram a aparecer na alta moda quando foram incorporados nas coleções por costureiros franceses, incluindo Christian Dior e Balenciaga. Em 1966, a Vogue descreveu o kaftan como uma peça essencial para o jet set e o fotografou em uma variedade de estilos, dos tradicionais importados às adaptações ocidentais. As vestes clássicas do Oriente Médio estão agora, de repente, em todo o mapa contemporâneo, inspiração de grandes costureiros e a descoberta de cada mulher na beleza. O kaftan se prestou bem à moda da década seguinte, fornecendo uma silhueta simples, elegantemente minimalista, como visto nos designs de Halston nos anos 1970. Nessa época, algumas mulheres ocidentais usavam o kaftan em casa, enquanto ao mesmo tempo silhuetas mais tradicionais eram trazidas do norte da África ao Afeganistão, para os Estados Unidos e Europa por jovens hippies. Contribuiu para a popularidade do kaftan no Ocidente o exotismo da peça, bem como o conforto e por ser fácil de usar. Apesar do seu enorme sucesso, desde os meados da década de 1970 até a década seguinte, o kaftan desapareceu da maioria das passarelas de alta moda, tornando-se associado ao vestuário de resort. Não obstante, os kaftans se tornaram desejáveis novamente graças a Tom Ford.
No desfile da Gucci de Primavera-Verão 1996, Tom Ford reinterpretou a silhueta do caftan, levando-o para o reino do exótico. Assim, a peça ganhou as passarelas e, com isso, muitos designers que buscavam injetar em suas coleções um toque oriental e nostalgia dos anos 1960 redescobriram a versatilidade do caftan. Estilistas como Temperley e Matthew Williamson reavivaram continuamente o místico e boêmio caftan, e outros como Naeem Khan e Elie Saab o trouxeram para o tapete vermelho com versões ornamentadas e bordadas. Hoje, a silhueta ousada e gráfica do caftan permite que os designers coloquem seu toque único nele, mantendo geralmente a facilidade de uso e o conforto que o tornam tão atraente para as mulheres de todo o mundo.